Saudações, futuros mestres do Orçamento Público da Conab. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Hoje, mergulharemos de cabeça em um dos temas centrais da nossa disciplina, o processo orçamentário. Preparem-se para desvendar cada etapa, desde a concepção da proposta até o controle da execução, compreendendo como as ideias e necessidades se transformam em ações financeiras concretas do governo. Avancemos juntos nessa jornada essencial para a sua aprovação. O processo orçamentário é o ciclo sequencial de atividades que envolve a elaboração, a tramitação legislativa, a sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual, LOA, a execução orçamentária e o controle e avaliação do orçamento. Ele ocorre anualmente e é regido por prazos e normas legais específicas, principalmente a Constituição Federal e a Lei nº 4.320/64, Lei do Orçamento. Compreender cada fase é crucial para entender como o governo planeja e utiliza os recursos da sociedade. 1. Elaboração da proposta orçamentária. Esta é a fase inicial do processo, onde o Poder Executivo, sob a coordenação do órgão central de Planejamento e Orçamento, no âmbito federal, a Secretaria de Orçamento Federal, SOF, vinculada ao Ministério da Economia, elabora a proposta da Lei Orçamentária Anual, LOA. Essa elaboração é um processo complexo e envolve diversas etapas. Definição das diretrizes. O governo federal, com base no Plano Plurianual, PPA, e nas prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento. Essas diretrizes macroeconômicas e setoriais orientam os órgãos na preparação de suas propostas, buscando alinhar o orçamento com os objetivos de longo e médio prazo. Elaboração das propostas setoriais. Cada ministério, órgão e entidade da administração pública federal prepara sua própria proposta orçamentária, detalhando as necessidades de recursos para seus programas e ações, em consonância com as diretrizes gerais e as prioridades setoriais. Essa fase envolve a identificação das demandas, a estimativa dos custos, a justificativa das despesas e a definição dos resultados esperados para cada ação. Consolidação da proposta. A SOF consolida todas as propostas setoriais em um único documento, a proposta da Lei Orçamentária Anual, PLOA. Nessa fase, ocorrem negociações e ajustes para compatibilizar as demandas com a disponibilidade de recursos e as prioridades do governo. A SOF analisa a consistência das propostas, verifica a aderência às diretrizes, busca otimizar a alocação dos recursos e garante o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamentário. Estimativa das receitas. Simultaneamente à elaboração das propostas de despesas, o governo estima as receitas que espera arrecadar no exercício financeiro seguinte, considerando as fontes tributárias, impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências intergovernamentais e outras receitas. A precisão dessa estimativa é crucial para o equilíbrio orçamentário e para a definição dos limites de gastos. Fixação das despesas. Com base nas propostas setoriais e na estimativa de receitas, o governo fixa os limites de gastos para cada órgão e programa, buscando o equilíbrio orçamentário, conforme preconiza o princípio do equilíbrio e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. As despesas são detalhadas por natureza, correntes e de capital, por função, educação, saúde, segurança, etc., e por programa de governo. Encaminhamento ao Congresso Nacional. A proposta da Lei Orçamentária Anual, PLOA, deve ser encaminhada ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Esse ato marca o início da fase de tramitação legislativa. 2. Tramitação no Legislativo. Após o recebimento da PLOA, o Poder Legislativo, no âmbito federal, o Congresso Nacional, inicia o processo de análise, discussão e votação da proposta. Essa fase é fundamental para o controle parlamentar sobre o orçamento público e envolve as seguintes etapas. Recebimento e distribuição. A PLOA é recebida pela mesa diretora do Congresso Nacional e distribuída à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. Análise pela Comissão Mista de Orçamento. CMO. A CMO é a principal comissão responsável pela análise da PLOA. Um parlamentar é designado relator geral para elaborar um parecer sobre a proposta, incorporando as discussões e as emendas apresentadas. Apresentação de emendas.
Os parlamentares, deputados e senadores podem apresentar emendas à PLOA, propondo alterações na previsão de receitas, na fixação de despesas ou na alocação de recursos. As emendas devem observar critérios de admissibilidade definidos na Constituição e no regimento interno do Congresso. Discussão e votação na CMO. A CMO discute e vota o parecer do relator geral e as emendas apresentadas. Podem ser aprovadas emendas que modificam a proposta original do Executivo. Votação no plenário do Congresso Nacional. Após a aprovação na CMO, o parecer e as emendas aprovadas são submetidos à votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A votação ocorre em 2 turnos em cada casa. Aprovação. Se aprovada pelo Congresso Nacional, a LOA é encaminhada para a sanção do Presidente da República. Caso contrário, retorna para análise e votação das alterações. 3. Sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual, LOA. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, a LOA segue para a sanção do Presidente da República. Sanção. O Presidente da República pode sancionar, aprovar integralmente o projeto de lei ou vetar, rejeitar, parcialmente ou totalmente. O veto deve ser motivado e comunicado ao Congresso Nacional. Veto e sua apreciação. Caso haja veto, o Congresso Nacional aprecia o veto em sessão conjunta. Para derrubar o veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos de cada casa, Câmara e Senado. Se o veto for derrubado, a lei é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Publicação. Após a sanção ou promulgação, em caso de derrubada de veto, a Lei Orçamentária Anual é publicada no Diário Oficial da União, tornando-se vigente para o exercício financeiro correspondente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A publicação marca o fim da fase de elaboração e aprovação e o início da fase de execução. 4. Execução orçamentária. A execução orçamentária é a fase em que o governo coloca em prática o que foi previsto e autorizado na LOA. Ela envolve a arrecadação das receitas e a realização das despesas, seguindo os procedimentos e normas estabelecidos. A execução da despesa pública passa por estágios bem definidos. Fixação da despesa. A LOA fixa o montante máximo que cada órgão e entidade pode gastar em cada categoria de despesa. Empenho. É o ato da administração pública que cria para o Estado obrigação de pagamento, desde que exista dotação orçamentária disponível. O empenho detalha a despesa, o credor e o valor a ser pago. É uma reserva de recursos para atender a uma determinada obrigação. Liquidação. É a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios da prestação do serviço, do fornecimento do bem ou da execução da obra. Nesta fase, verifica-se a regularidade da despesa e o valor a ser pago. Pagamento. É o ato final da execução da despesa, correspondendo à entrega do numerário ao credor. O pagamento é efetuado pelos órgãos responsáveis, observando a ordem cronológica, salvo as exceções legais. A execução orçamentária é acompanhada e controlada pelos órgãos de controle interno e externo. 5. Controle e avaliação do orçamento. A fase de controle e avaliação do orçamento visa garantir a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos. O controle ocorre em diferentes momentos e por diferentes órgãos. Controle interno. Exercido pelos órgãos e unidades da própria administração pública, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas e a eficiência da gestão. No âmbito federal, a Controladoria Geral da União, CGU, desempenha um papel central no controle interno. Controle externo. Exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, TCU. O TCU é o órgão de controle externo da União e tem a função de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, emitir parecer sobre as contas do governo e realizar auditorias e inspeções. Controle social. Exercido pela sociedade civil, por meio de mecanismos de participação e transparência, como audiências públicas, conselhos de políticas públicas e acesso às informações orçamentárias. Avaliação. A avaliação do orçamento busca verificar se os programas e ações de governo alcançaram os resultados esperados e se os recursos foram utilizados de forma eficiente e eficaz.
Essa avaliação pode ser realizada pelos órgãos de planejamento e orçamento, pelos órgãos de controle e por instituições de pesquisa. Ao final do exercício financeiro, o Poder Executivo apresenta ao Poder Legislativo a prestação de contas, que inclui os resultados da execução orçamentária. O TCU analisa essas contas e emite um parecer prévio, que é fundamental para o julgamento das contas pelo Congresso Nacional. Compreender detalhadamente cada etapa do processo orçamentário é fundamental para o seu sucesso na prova da CONAB. Dediquem-se a internalizar a sequência das fases, os principais atores envolvidos e os objetivos de cada etapa. No nosso próximo encontro, exploraremos os métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. Mantenham-se focados e contem com a Astra Educa Concursos na sua jornada rumo à aprovação.